Mais de 1.000 aposentados e pensionistas aqui do Espírito Santo já procuraram o PROCON estadual depois de identificarem descontos indevidos em seus benefícios pagos pelo INSS. A gente vai detalhar um pouco mais do que vem acontecendo. E anterior, gente, muitos destes casos anteriores, a ação da Polícia Federal naquela operação envolvendo a fraude do INSS que a gente tem tanto falado aqui nas últimas semanas. A minha convidada é a Letícia Coelho Nogueira. Ela é diretora-geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON estadual. Está conosco aqui ao vivo, inclusive para ajudar vocês, tá? Ei, Letícia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando aí a CBN, e é sempre um prazer estar aqui para poder trazer informação à população capixaba. A gente te agradece. Letícia, os primeiros contatos foram em 2023. Na verdade, os primeiros registros, Fernanda, por quê? Por se tratar por uma questão previdenciária, o PROCON anteriormente ele não fazia esse atendimento e direcionava para o próprio INSS. A partir de 2023, a gente começou a identificar que essa questão ela estava relacionada ao consumo porque a gente percebeu um endividamento da população. A população vinha até o PROCON, normalmente eles não vinham para denunciar a associação, eles vinham para fazer alguma negociação de dívida, e na hora de construir a planilha de educação financeira para o consumidor, ele sinalizava que ele não reconhecia aquele desconto. Então, a partir de 2023, a gente começou a separar esse registro de modo a organizar de fato o que era desconto indevido dessas associações. Mas desde 2019, o PROCON estadual já sinaliza casos de descontos indevidos no pagamento de aposentados e pensionistas. Uhum. E de onde vem esse desconto? É o consignado? É contribuição? Normalmente o consumidor ele já tem um consignado, então nós temos aí vários modos operantes, né? Em alguns casos era como se fosse uma venda casada, o consumidor ele era obrigado a assinar um processo de adesão a alguma associação para que ele pudesse ter acesso ao consignado. Então não era algo que o consumidor fazia por vontade própria, ele era obrigado a fazer. Em outros casos, que aí sim se configura também, né, dentro desse conceito, desse escândalo que nós temos acompanhado aí nas últimas semanas, de casos de vazamento de dados, de informações, e que o consumidor sequer solicitou esse desconto, nem de forma, né, obrigatória, digamos assim, ele não assinou nenhum tipo de procedimento, mas que foram utilizados informações e dados ou de algum consignado ou de uma outra, fruto mesmo de algum golpe específico, e que os golpistas acabaram tendo acesso aos dados do consumidor. Então foram várias portas de entrada. Em alguns casos, sim, o consumidor fez o consignado, mas ele não tinha interesse em se associar. Em outros casos, ele sequer fez essa adesão ao consignado. E aí, como não há essa adesão, é fraude, né? É fraude, e é muito importante a gente fazer até uma analogia, né? Quando o consumidor, enfim, quando o contribuinte, ele participa de alguma associação, é para que ele tenha algum tipo de benefício. Então, se eu sou associado a um clube, por exemplo, ou a uma empresa, enfim, eu vou ter direito, de repente, a um psicólogo, atendimento médico ou atendimento judicial, né, de uma orientação de advogados. Então, nesses casos, a gente percebe também que não se configura para esse consumidor nenhum tipo de benefício claro e com essa informação em tempo real, porque o desconto vem todo mês, né? Mas a informação de qual direito esse consumidor teria nessa associação nunca chega para esses consumidores. Eles não reconhecem essas siglas, eles nunca foram procurados para dizer que eles têm direito a algum tipo de benefício por serem associados. Então, sim, nesses casos, a gente está falando claramente de um golpe, de uma fraude. Uhum. E em todos esses casos que as pessoas te procuraram o órgão, né? Qual foi o encaminhamento dado? Essas empresas, elas eram automaticamente notificadas pelo PROCON, né? E exigia-se, então, um ressarcimento. Em alguns casos, nós já formalizamos denúncias aos órgãos de controle, né? Ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, tendo em vista que em alguns momentos a gente identificava que havia indícios de golpe.
Então, um exemplo, se a empresa, a associação, ela enviasse um documento assinado pelo consumidor, nós muitas vezes não conseguiríamos confirmar que havia ali uma fraude. Mas na maioria das vezes, sequer a empresa, essa associação, conseguia encaminhar um documento comprovando a adesão. Então, esses são casos claros, com grande indício de golpes, e esses casos, sim, são encaminhados, então, para que esses órgãos fiscalizadores também possam atuar. Então, desde 2019 isso é feito. Ano passado nós fizemos uma ação mais intensa, foram 27 associações que foram notificadas pelo PROCON. Esses processos, é importante ressaltar, estão em tramitação no órgão, porque essas empresas manifestaram uma defesa. A nossa área técnica está finalizando esse procedimento para que também possa ser encaminhado ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. Uhum. A partir de amanhã, o próprio INSS já informou, né, que começa a notificar os aposentados e pensionistas que estão vinculados a ele a notificação de que se eles receberam ou não descontos registrados em seus benefícios, né? A partir de amanhã eu imagino também que essa procura vai aumentar para vocês. Acreditamos que sim, e também há uma grande preocupação, né, Fernanda, porque já no relatório da Polícia Federal já consta que esses golpes eles foram propiciados justamente porque boa parte dessa população ela não tem acesso à tecnologia, ela não é acessível a eles o aplicativo do Meu INSS, por exemplo. E aí não havia uma conferência desses descontos mensais. Esse ressarcimento ou essa solicitação, essa notificação, é importante destacar para os ouvintes, só virá pelo aplicativo Meu INSS. Nenhum consumidor, ninguém da população vai receber ligação, SMS, WhatsApp, então, nenhum link para clicar em nenhum e-mail. Então, se receber qualquer tipo de contato por outro meio que não seja o aplicativo Meu INSS, trata-se de golpe. Hoje a gente pode afirmar isso, porque o governo federal já se manifestou dizendo que inicialmente toda manifestação será feita apenas pelo aplicativo. E aí a gente tem um grande desafio, porque muitos consumidores não têm acesso ao aplicativo, têm alguma dificuldade de manusear, e aí as portas dos PROCONs estão abertas, né, para que a gente possa buscar mediar. E também temos feito esse diálogo a nível nacional, Fernanda, para que se pense em portas abertas presenciais também, ou o ressarcimento de forma automática. A nossa preocupação agora é blindar o consumidor que já foi vítima de um golpe, para que ele não possa ser vítima de outro, novamente. Né? Exatamente. Porque uma ele buscar informação, a outra ele receber um link malicioso. Exatamente. Então, hoje, a gente tem 2 canais, né? Um número 135, então o consumidor ele pode ligar para o 135 para tirar dúvidas, ou ele vai precisar acessar o aplicativo do Meu INSS. Então, é importante, às vezes aquele consumidor ele não tem tanto acesso à tecnologia, mas tem alguém dentro de casa que possa ajudar a baixar um aplicativo, porque apenas pelo aplicativo é que eles serão notificados amanhã. Entendido. Letícia, eu te agradeço, viu, pelas orientações e a participação aqui conosco. Nós te agradecemos, tá? Muito obrigada.